Na vastidão do tempo, quando a Grécia antiga florescia como o berço da filosofia, da política e das artes, surgiu também um espetáculo que iria ecoar por séculos: os Jogos Olímpicos. Antes mesmo de serem uma competição atlética, eles eram um ritual sagrado, uma celebração da vida e dos deuses, especialmente de Zeus, o senhor do Olimpo. Em 776 a.C., as cidades-estado, tão rivais em guerras e disputas territoriais, concordaram em algo raro: deixar as armas de lado e enviar seus melhores homens para competir em nome da honra, da glória e da imortalidade. Esse pacto temporário de paz, conhecido como Equexeiria, mostrava que a força dos jogos ia além do campo esportivo. Era uma ponte entre povos que, mesmo divididos por rivalidades sangrentas, reconheciam naquele evento um valor maior do que as batalhas. Imagine a cena: multidões atravessando vales e montanhas, viajando dias a pé sob o sol grego, todos em direção à Olímpia, um pequeno santuário que de repente se tornava o coração pulsante de toda a Hélade. Ali não havia apenas uma arena. Havia templos, altares, estátuas e uma atmosfera que misturava fervor religioso com a expectativa de testemunhar feitos extraordinários. Era como se cada pedra, cada coluna e cada grão de areia vibrasse com a presença dos deuses. Os primeiros atletas que chegavam para competir não eram profissionais como entendemos hoje. Eram cidadãos comuns que se preparavam com disciplina, pois sabiam que a vitória não traria apenas coroas de louros, mas algo ainda mais precioso: a glória eterna. Vencer em Olímpia era ser lembrado por gerações, ter o nome inscrito em poemas, em monumentos, em memórias que atravessariam o tempo. Para um grego, essa era a verdadeira imortalidade. O ambiente dos primeiros jogos era marcado por simplicidade e intensidade. Não havia medalhas, nem troféus dourados, apenas a coroa feita de ramos de oliveira, colhida do bosque sagrado de Zeus. Mas esse símbolo modesto carregava um peso imensurável. Ele representava a vitória concedida pelos próprios deuses, uma honra que transformava um simples homem em herói. Entre os primeiros eventos, estavam corridas de pé em distâncias curtas, que testavam não apenas a velocidade, mas também a resistência sob o calor intenso. Com o tempo, outras modalidades surgiriam: lutas corpo a corpo, corridas de bigas, arremessos, saltos. Cada competição era um espetáculo por si só, mas todas tinham algo em comum: exaltavam a capacidade humana levada ao limite. E para os espectadores, assistir a esses feitos era como contemplar um reflexo do poder divino. Havia ainda um aspecto espiritual que tornava os jogos únicos. Antes de cada competição, sacrifícios eram realizados, preces eram entoadas e a chama olímpica iluminava o santuário. Esse fogo não era apenas simbólico, era a manifestação da conexão entre os homens e os deuses. Um lembrete de que a competição não era apenas física, mas também sagrada. Os primeiros Jogos Olímpicos, portanto, nasceram como uma mistura de fé, esporte e cultura. Eles eram a prova de que o corpo humano, quando colocado em movimento, poderia expressar não só força, mas também espiritualidade. E em meio a tudo isso, Olímpia se tornava palco daquilo que a Grécia tinha de mais grandioso: a busca pela excelência, ou arete, um ideal que ia além da vitória, representando a perfeição do espírito e do corpo em harmonia. Assim começava a tradição que, de tempos em tempos, reuniria povos e contaria histórias de coragem, superação e glória. Histórias que não ficariam restritas ao solo sagrado da Grécia, mas que viajariam no tempo, atravessando gerações até chegarem a nós. E é nesse ponto inicial que nossa jornada pelos primeiros Jogos Olímpicos se abre, revelando um mundo em que correr, lutar ou lançar um disco não era apenas esporte, mas uma forma de alcançar a eternidade. O clima em Olímpia durante os primeiros jogos era uma verdadeira explosão de vida. Pessoas vindas de todas as regiões da Grécia Antiga se reuniam no mesmo espaço, deixando para trás suas diferenças e rivalidades. Imagine soldados de cidades inimigas que dias antes podiam estar se enfrentando em campos de batalha, agora caminhando lado a lado, respeitando a trégua sagrada em nome dos deuses. Era um espetáculo não apenas de esporte, mas também de convivência.
As arenas eram simples, mas carregavam uma energia indescritível. As arquibancadas improvisadas se enchiam de homens, mulheres não podiam assistir, mas isso não diminuía o fervor das multidões que se amontoavam para ver quem seria capaz de superar os limites humanos. Os atletas entravam na pista com seus corpos untados de óleo, brilhando sob o sol. Suas silhuetas fortes e treinadas eram quase vistas como estátuas vivas, representações da perfeição que tanto os gregos valorizavam. Antes de cada competição, o silêncio tomava conta. Sacrifícios eram feitos, oferendas depositadas, e o nome de Zeus era invocado. Para os gregos, o esporte não era apenas entretenimento, era uma forma de se conectar com o divino. O vencedor não era apenas o mais forte ou o mais rápido. Ele era, em certo sentido, abençoado pelos deuses. Essa aura sagrada transformava cada disputa em algo muito maior do que um simples jogo. As primeiras corridas de velocidade eram o destaque absoluto. O estádio era tomado por aplausos e gritos quando os competidores alinhavam-se prontos para disparar. Não havia sapatilhas modernas nem pistas de tartan, apenas areia batida e pés descalços. E, no entanto, a energia que movia aqueles corredores era tão intensa que parecia incendiar o ar. Cada passo era um desafio ao próprio corpo, uma tentativa de tocar a glória com as próprias pernas. Logo, modalidades de luta foram introduzidas e o público assistia fascinado. O pancrácio, uma mistura de luta e boxe, tornou-se símbolo da brutalidade e da resistência humanas. Não havia luvas nem proteções. Apenas força, estratégia e coragem. Alguns combates eram tão intensos que terminavam em fraturas ou desmaios. Mas o público via nisso não crueldade, e sim a expressão máxima da determinação humana. Outro espetáculo que rapidamente se destacou foram as corridas de bigas. Imagine cavalos trovejando pela pista, puxando carruagens leves conduzidas por atletas que arriscavam a vida em cada curva. Era uma mistura de velocidade, perigo e habilidade que fazia os corações dispararem. A poeira levantada pelos cascos se misturava ao som dos gritos da multidão, criando uma cena quase cinematográfica. O mais impressionante era a forma como cada vitória era celebrada. Não havia prêmios materiais nem riquezas oferecidas. Apenas a coroa de oliveira sagrada, simples e leve, mas carregada de significado. Para os gregos, esse era o maior tesouro. O reconhecimento eterno, o direito de ter seu nome gravado na memória coletiva. Muitos vencedores eram homenageados em poemas, em esculturas e até em estátuas erguidas em Olímpia, perpetuando sua glória. Esses primeiros jogos não eram apenas competições físicas, mas celebrações do que os gregos chamavam de arete, a busca pela excelência. Cada atleta representava não apenas a si mesmo, mas sua cidade, sua família e até mesmo sua devoção aos deuses. A honra era maior do que qualquer prêmio material. A derrota não era vista como vergonha, mas como parte de um caminho de aprendizado e superação. Esse espírito fez com que os Jogos Olímpicos se tornassem um dos pilares culturais da Grécia Antiga. Eles não apenas uniam cidades em trégua temporária, mas também reforçavam a ideia de identidade compartilhada. Em um mundo dividido em dezenas de polis rivais, os Jogos eram um lembrete de que, apesar das guerras, todos pertenciam a uma mesma civilização. E assim, Olímpia se tornava, a cada 4 anos, um centro de encontro, um lugar onde o corpo, o espírito e a fé se misturavam em uma celebração única. O que começou em 776 a.C. como uma competição simples, já começava a se transformar em uma tradição que iria moldar o mundo antigo e deixar marcas profundas na história da humanidade. Com o passar dos anos, os Jogos Olímpicos foram crescendo em importância e sofisticação. O que começou como corridas simples, logo se expandiu para incluir novas modalidades, cada uma delas trazendo diferentes desafios para os atletas. O lançamento de disco, por exemplo, testava não apenas a força, mas a técnica e a precisão. O objeto, pesado e arredondado, precisava ser arremessado com perfeição, criando um espetáculo impressionante aos olhos do público. Já o arremesso de dardo trazia a mistura entre habilidade bélica e destreza esportiva.
Afinal, a guerra era parte da vida cotidiana dos gregos, e muitos treinavam para a batalha desde cedo. Transformar esse treino em competição fazia com que o esporte fosse, ao mesmo tempo, entretenimento e preparação para a vida real. O salto em distância, por sua vez, mostrava a leveza e a potência do corpo humano, como se os atletas desafiavam a gravidade em busca de superar seus próprios limites. Cada nova prova acrescentava camadas à experiência coletiva. O público se maravilhava ao ver corpos humanos alcançando feitos que pareciam impossíveis. Havia também o orgulho cívico. Cada vitória era celebrada não apenas pelo atleta, mas pela cidade que ele representava. Quando um competidor retornava vitorioso, sua polis o recebia como um verdadeiro herói. Muitos ganhavam refeições gratuitas pelo resto da vida, ou tinham estátuas erguidas em sua homenagem. Esse prestígio transformava os jogos em uma vitrine de poder cultural e político. As cidades enviavam seus melhores homens não apenas para competir, mas para mostrar sua força diante das outras polis. Era como se cada corrida, cada luta, fosse também um recado simbólico sobre a vitalidade e a grandeza da sua comunidade. Mas, além da rivalidade, havia também um forte sentimento religioso. A cada edição, sacrifícios eram oferecidos em honra a Zeus, e templos em Olímpia se enchiam de peregrinos que vinham não apenas para assistir, mas para adorar. O famoso Templo de Zeus, com sua colossal estátua de ouro e marfim, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, se tornava o coração espiritual desse encontro. Os atletas competiam diante dos olhos do Deus Supremo, e isso dava à experiência uma aura quase mística. O simbolismo da coroa de oliveira ficava ainda mais claro nesse contexto. Vencer nos jogos era mais do que provar ser o melhor, era ser reconhecido como alguém tocado pela divindade. Essa crença transformava cada disputa em uma espécie de ritual sagrado, e cada vitória em uma consagração. Para muitos atletas, participar já era uma forma de devoção. Ao mesmo tempo, os jogos criavam uma espécie de memória coletiva da civilização grega. Os nomes dos vencedores eram cuidadosamente registrados, transmitidos de geração em geração. Isso não apenas imortalizava os atletas, mas também construía uma linha do tempo viva da própria Grécia. Cada edição dos Jogos se tornava um marco, uma lembrança de unidade em meio às guerras constantes. E nesse cenário, histórias lendárias começaram a surgir. Atletas que demonstravam força sobre-humana, lutas que duravam horas sob o sol escaldante, corridas que terminavam por milímetros de diferença. Essas narrativas, passadas de boca em boca, se transformavam em mitos, ampliando ainda mais o prestígio do evento. Mais do que esporte, os Jogos Olímpicos eram um espelho da própria sociedade grega, competitiva, guerreira, religiosa e, ao mesmo tempo, profundamente ligada à ideia de beleza e harmonia do corpo. Era uma celebração da vida, da resistência e da busca incansável pela glória eterna. A cada edição, Olímpia se consolidava como um dos lugares mais importantes do mundo antigo, atraindo viajantes, poetas, filósofos e até governantes. Todos queriam ver de perto o espetáculo que unia a fé, cultura e o desejo humano de superar limites. Com o tempo, os Jogos Olímpicos se tornaram tão grandiosos que até mesmo governantes poderosos viam vantagem em associar seu nome a esse evento. Reis e líderes de diferentes cidades enviavam oferendas para a Olímpia, erguiam monumentos e faziam questão de mostrar sua presença como forma de marcar posição diante dos outros povos. Era uma espécie de palco internacional da Grécia Antiga, onde política e religião se misturavam em meio à celebração esportiva. E apesar de todo o esplendor, os jogos não estavam isentos de polêmicas. Havia acusações de trapaças, de subornos e até de fraudes. Os gregos levavam a sério a questão da honestidade no esporte, e muitos competidores que tentavam enganar eram punidos de forma exemplar. Algumas multas pagas por trapaceiros foram usadas para erguer estátuas chamadas de zanes, colocadas à entrada do estádio para lembrar a todos que a corrupção não teria lugar nos jogos. Era um aviso claro de que diante dos deuses, somente a verdadeira habilidade seria reconhecida.
Mas nem mesmo as guerras constantes que marcavam a Grécia eram capazes de interromper esse ritual. Durante os Jogos, uma trégua sagrada era decretada, chamada Hequeteiria. Isso permitia que atletas e espectadores viajassem em segurança até a Olímpia, sem medo de ataques ou emboscadas. Essa pausa temporária na violência mostrava a força do ideal olímpico. Por alguns dias, a rivalidade entre cidades dava lugar a uma união em torno da competição e da fé. Esse espírito de união era tão poderoso que séculos depois, quando o Império Romano já dominava a Grécia, os jogos continuaram acontecendo. Romanos e gregos passaram a compartilhar a experiência, embora com algumas mudanças no formato e no estilo. Mas a essência permanecia: a busca pela glória diante dos deuses e dos homens. No entanto, como tudo na história, os jogos também tiveram um fim. No século IV d.C., o imperador romano Teodósio I, que havia adotado o cristianismo como religião oficial, considerou os jogos pagãos e decidiu bani-los. Foi o encerramento de uma tradição que durou mais de 1000 anos. Mesmo assim, a memória e o impacto cultural dos jogos permaneceram vivos, atravessando os séculos como um testemunho da grandeza da Grécia Antiga. Séculos depois, no século XIX, quando a ideia dos Jogos Olímpicos foi resgatada e reinventada na forma moderna que conhecemos hoje, foi justamente esse espírito grego que serviu de inspiração. A noção de unir povos em torno do esporte, celebrar a força, a beleza e a determinação humana, nasceu em Olímpia, diante dos templos de Zeus e do povo que acreditava que competir era uma forma de tocar o divino. Assim, ao olharmos para trás, para aquele ano simbólico de 776 a.C., vemos mais do que uma simples corrida. Vemos o nascimento de um ideal que atravessou fronteiras, séculos e transformações. Vemos a essência do que significa competir, não apenas por vitória, mas por honra, por fé e pelo desejo de ser lembrado. Os primeiros Jogos Olímpicos não foram apenas um evento esportivo. Foram um reflexo de uma civilização inteira, uma marca que permanece até hoje como um dos maiores legados da humanidade. E ao lembrar dessa história, percebemos que cada medalha conquistada nos tempos modernos ainda carrega, em sua essência, a chama que foi acesa há milhares de anos em Olímpia. E assim, viajante do tempo, chegamos ao fim dessa jornada pela Grécia Antiga e seus primeiros Jogos Olímpicos. Se essa história prendeu sua atenção, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas viagens incríveis pelo passado da humanidade.